Salve, salve galera, Ferrer na área, saca só. Começou a nova temporada de animes de abril e tô trazendo anime novo, pessoal. O nome vai estar no primeiro comentário fixado, então maceta o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! O anime começa mostrando um plebeu gravemente ferido, abrindo os olhos e cercado por seus inimigos, que tiram sarro dele, com desprezo por sua humilhação. O homem de sua frente, antes de acabar com a vida do rapaz, concede a ele a oportunidade de lançar um último feitiço. O garoto ferido se esforça para dar tudo de si, porém tudo que consegue fazer é soltar uma magia fraca, que dissipa antes mesmo de alcançar o homem. Diante disso, o inimigo comenta uma frase dita pelo pai da magia, William Bordeaux: o mais importante para um mago é sua linhagem, talento e esforço. E ele ainda diz que um plebeu como ele jamais conseguiria ser um mago só com esforço, visto que não possui talento e linhagem. E por último, lança uma magia de fogo, que põe o garoto em um micro-ondas. Porém, ao invés de se desesperar, o garoto fica encantado com a magia fantástica que aquele nobre mago lançou. E por mais que as chamas fossem dolorosas, ele enxerga a beleza naquilo e se empolga para aprender a fazer o mesmo. Enquanto ele admira o feitiço em volta dele, o fogo torna seu corpo em poeira, mandando ele de base. Logo em seguida, vemos um bebê acordando diante de várias empregadas, porém com a consciência do plebeu que tinha acabado de morrer. Sem saber onde está e nem quem são aquelas pessoas, o bebê pensa em se defender com uma bola de fogo, por pensar que são gigantes. Então, movendo suas pequenas mãos, ele invoca uma magia que explode dentro da torre onde ele estava. E em torno do castelo, vemos toda a população comemorando o nascimento do sétimo príncipe do reino Saloum, o nosso protagonista, chamado de Lloyd. E já no seu primeiro dia de vida, deixa as criadas surpresas com seu estranho talento. Alguns anos se passam e o reino de Saloum parece em paz, tranquilo e na expectativa do crescimento de um novo líder da nação. Enquanto dentro do castelo, as empregadas procuram pelo jovem príncipe entre os enormes corredores. Porém, o garoto consegue despistar as criadas e tenta sair de fininho, até encontrar dois homens no caminho e pede para eles não caguetarem para as empregadas onde ele tá. Os rapazes aceitam o pedido e chamam o pequeno Lloyd para caçar, já que esse é normalmente um passatempo da realeza, mas a criança só quer saber de brincar de esconde-esconde. Um dos homens questiona se vale a pena ganhar a moral de um garoto que tá fora da briga pelo trono, porém o outro responde, lembrando que Lloyd começou a falar com poucos dias de vida, e desde sempre lê livros de magia ao invés dos livros de criança, até mesmo recusou o leite do peito materno como espelho do cavaleirismo, e ainda por cima, o homem acredita que Lloyd seja a reencarnação de William Bordeaux, o pai da magia. Enquanto isso, nosso protagonista concorda que reencarnou, mas ressalta que na vida passada era só um plebeu qualquer da cidade de Salomite. Ele não faz ideia do porquê ainda tem suas memórias antigas, ou porque renasceu como nobre da família real, já que ele nunca se importou com títulos e glórias, desde a sua vida passada. A sua única e verdadeira obsessão era explorar e estudar magia. E pelo menos essa biblioteca cabulosa pode fornecer todo o conhecimento que ele sempre quis, e ainda mais um pouco, ao contrário da antiga Academia de Magia de Saloum. Contudo, quando ia retomar seus queridos estudos, uma criada chamada Silfa puxa o garoto para o seu treinamento de batalha. Quando chegam lá, Lloyd demonstra ter grande talento com a espada de madeira, mas não entende o motivo do sétimo príncipe, sem chances de subir ao trono, precisar realmente fazer esse treinamento. A garota lembra a ele que sucessão não é tudo e que um membro da realeza deve saber como manusear uma arma. E desde que foi encarregada pela educação do garoto há 3 anos atrás, Silfa faz o que pode para desenvolver o príncipe da melhor forma, portanto leva seu trabalho muito a sério. Nisso, nosso protagonista percebe que fazer corpo mole só vai fazer o treino durar mais. Por isso, volta ao duelo com uma tática para a luta acabar logo e ele poder voltar a ler. Ele usa uma magia de controle para imitar todos os movimentos da professora, fazendo parecer que ela está lutando contra si mesmo. No entanto, como a mulher é mais alta e mais forte, não adianta nada ele copiar os movimentos estando em desvantagem, e por essa razão, Lloyd vai além disso. Ele conjura um crescimento biológico, junto de um aprimoramento físico, além de uma levitação que coloca ele em pé de igualdade com a criada. Com isso, nosso protagonista cobre as desvantagens que tinha e acredita que agora pode sim vencer a luta. Ele então usa uma carta na manga para acertar Silfa de vez. Levando em conta que ele tá agindo como ela há bastante tempo, a garota tá certa que todos os movimentos do garoto serão imitações. Por isso,
Lloyd improvisa um contra-ataque diferente para surpreender ela. Ele avança com velocidade pelas costas da garota e a golpeia, mas além de defender o ataque, Silpha já sabia que o moleque estava usando o hack, dá com o cabo da espada na fuça dele. Logo ela revela que o prota fez a espada crescer para ganhar mais alcance e levitou durante o duelo para igualar a altura. No entanto, ao invés de dar uma bronca no garoto ou dar uma punição, ela elogia ele por ter conseguido conjurar duas magias ao mesmo tempo, algo que até os feiticeiros da corte têm dificuldades para fazer. Girando ele para um lado e para o outro igual um pet, ela pede para o jovem não ser muito ganancioso para evoluir, porém mal sabe ela, já que Lloyd reflete que na verdade estava usando 4 magias ao mesmo tempo, mas prefere ficar quieto quanto a isso, além de manter silêncio sobre seu real poder. Já pela noite, nosso protagonista atravessa o palácio escondido para checar se é verdade um rumor, que sempre escutou sobre uma biblioteca secreta no subsolo, e usando magia de invisibilidade, ele se aproxima de um guarda e diz que realmente existe essa biblioteca, alertando o companheiro para não baixar a guarda, já que nesse local proibido existe uma magia que poderia abalar o reino, além de um perigoso demônio que foi selado lá dentro. Animado com as informações, nosso protagonista desce as escadas enquanto um guarda garante que nenhum bandido é capaz de furar a segurança deles. E mesmo que consiga, 10 magos usaram sua magia mais forte para selar a entrada, criando uma barreira inabalável. Entretanto, Lloyd destrói o selo como se fosse um cadeado enferrujado e fica maravilhado por ter vivido 10 anos naquele lugar sem fazer ideia que por lá tinha uma seção tão incrível e escondida. Sem pensar 2 vezes, ele explora a biblioteca todo bobo, como uma criança na Disney. Planejando reconstruir o selo da entrada quando for embora, eis que do nada uma estranha criatura surge de dentro de um livro e se mostra impressionado por um moleque ter finalmente ultrapassado a barreira mágica. O monstro se apresenta como Grimoire, o demônio do livro proibido. Lloyd logo se apresenta também, e o demônio deseja que o garoto quebre o selo dele, porém o prota reflete se é o certo a se fazer, e Grimoire ressalta que seu selo deve se romper a qualquer momento, por estar velho demais, e ainda por cima, oferece recompensar a criança com quanto ouro quiser. Dito isso, Lloyd se aproxima de uma daquelas supostas moedas de ouro e descobre se tratar de uma magia de criação fuleira. E por isso, o demônio fica sem acreditar que foi desmascarado por uma criança. Não só isso, Lloyd retruca a criatura e afirma que na verdade vai recolocar o selo dela, porque o estudo de magia dele é baseado nas bibliotecas desse reino, e deixar um demônio solto por aí pode colocar tudo em risco. Grimoire comenta que os magos que selaram ele eram de séculos passados, e portanto ele não tem raiva de ninguém da atualidade, mas o garoto não cai no papinho, então Grimoire promete ensinar ele sobre magias antigas de centenas de anos atrás, e assim, ele captou a atenção do jovem. Com isso, Grimoire assume uma forma mais inocente e enche a bola da criança, afirmando que ela tem muito talento para magia. Porém, isso faz o garoto ter um flashback da vida passada de Lloyd, onde o mago misterioso afirma que ele não possui talento nem linhagem. Apesar disso, nosso protagonista concorda com Grimoire e ainda acrescenta que possui um físico bem mais privilegiado do que os plebeus, fazendo o demônio fingir que concorda, enquanto por dentro ele quer meter a mão na cara do garoto. Logo, nosso protagonista rompe o selo do demônio do livro proibido e não acredita que o moleque caiu nesse papinho bobo. Então, Lloyd pergunta quando vão começar as aulas de magia antiga, e Grimoire lança a magia do tiro obscuro em cima dele. Pergunta se ele deu tempo de aprender alguma coisa. Tendo a certeza que o moleque foi de arrasta pra cima, Grimoire se pergunta o que deve fazer agora. Porém, nosso protagonista ressurge intacto, com o escudo em volta de si. Impressionado com a forma exótica do feitiço lançado, inocentemente ele pergunta se o demônio poderia ensinar ele outro poder além desse. Mas Grimoire tá querendo acabar com a brincadeira, então lança vários tiros obscuros no escudo mágico, porém nenhum deles causa dano à barreira. Vendo todos os feitiços explodindo, Lloyd não aguenta de curiosidade e pega um pedaço para dentro para observar e tentar aprender como funciona. O dedo do garoto se desintegra com a densidade da mana, porém ele lambe o dedo esfolado como se fosse algodão doce e pede pro demônio mandar a próxima lição. Grimoire fica maluco e assume uma transformação que permite conjurar o tiro obscuro espiral. Quando a magia atinge a barreira, nosso prota aproveita para analisar que a fusão de 2 encantamentos é um tipo de magia especial, que só demônios de 2 bocas podem conjurar, como se fosse um estágio mais avançado do tiro obscuro normal. Apesar da admiração pelo feitiço, ele não foi capaz nem ao menos de arranhar o escudo mágico do prota. E com isso, Grimoire simplesmente não acredita que sua magia mais poderosa é inútil contra essa barreira. Lloyd ignora a frustração do demônio e comenta que ele se empolgou muito ao aprender sobre esse feitiço, decorando a fórmula e o controle do fluxo de mana como se fosse a coisa mais divertida do mundo. A essa altura do campeonato, Grimoire não sabe nem mais como reagir a essa criança louca, então tenta fugir por medo de acontecer o pior. No entanto,
Lloyd tinha estendido sua barreira até os limites da biblioteca para proteger a entrada do castelo. Então o demônio perde a última cartada e pelo menos tenta convencer a criança que ele não estava tentando fugir. Nosso prota acredita na palavra do demônio e explica que na verdade deu uma brecha meio perigosa no passado. Então agora resolveu se precaver e isolar os ambientes que poderia dar ruim. Grimoire perde a paciência de novo com essa história e volta a ameaçar o príncipe. Porém Lloyd não tá afim de defender mais um tiro obscuro. Dessa vez ele quer ver uma magia antiga defensiva e por isso invoca a bola de fogo impetuosa para o demônio defender. Apesar da boa intenção do garoto, Grimoire quase vira churrasquinho na biblioteca inteiramente devastada. E o nosso prota pergunta por que ele não se defendeu. Em seguida, o príncipe usa sua magia para restaurar o local inteiro, já que sua bola de fogo tinha devastado o local. E tudo que Grimoire quer saber é quem é esse pirralho overpower. O demônio baba o ovo do garoto para limpar sua barra, e o prota devolve os elogios de volta. Em seguida, Lloyd ressalta que os demônios não podem morrer através de magia, mas que adoraria testar até onde um deles pode aguentar. Com isso, Grimoire joga a toalha de vez e jura lealdade ao moleque, se oferecendo como um familiar. Lloyd aceita a proposta, porém como o demônio chama muita atenção com essa aparência de bode bafomé, ele se transforma em um mini demônio fofo para tentar ganhar o coração da criança, já que não conseguiu dominar ele na força. O garoto pede pro demônio entrar na roupa dele e Grimoire vê agora uma oportunidade de grudar no corpo dele, controlar a mente. Mas a mana do garoto era tão imensa que o demônio sabia que encostar um dedo naquela quantidade insana era estar pedindo para ser mandado de base. Portanto ele volta atrás e resolve ser bonzinho por enquanto, pedindo pro prota chamar ele de Green. Com tudo resolvido, o sétimo príncipe pode finalmente voltar a estudar magia em paz. Alguns dias se passam e dentro do castelo do reino de Saloum, vemos um membro da família real sendo arrumado e vestido por alguns servos. Usando o traje da realeza, ele atravessa um dos salões da mansão, diante da reverência dos seus empregados. Quando entra na biblioteca, vemos o nosso protagonista lendo diversos livros sobre magia, e Grimoire pergunta ao garoto o que fazer diante da presença do estranho que estava chegando. Lloyd pede pro capetinha se esconder, e logo vendo quem era, nosso protagonista fica animado com a chegada de seu irmão, Albert. Juntos, os dois vão até o campo de treinamento, e Albert mostra suas novas habilidades com magia, e acerta em cheio um alvo com seu feitiço de fogo, deixando todos em volta impressionados com a mira dele. Enquanto Lloyd aplaude o desempenho, Green pergunta se por acaso ele era o segundo príncipe, e nosso protagonista confirma que sim, dizendo ainda que ele tem um ótimo físico e é muito inteligente, a ponto de dizerem até que seria o próximo rei de Saloum. Albert tem autoridade para acessar todas as instalações do castelo, e às vezes até chama nosso prota para ir junto com ele explorar. Como é uma das raras oportunidades de usar magia dentro do castelo, o garoto fica agradecido pelo convite. Logo chega a vez de Lloyd mostrar suas habilidades com a magia. Porém, como ele não quer chamar a atenção ao ponto de ser apontado para disputar a sucessão do trono, nosso prota pensa em colocar uma curva de propósito na bola de fogo, para pegar o alvo só de raspão, fazendo todos pensarem que ele não tem talento. Então logo nosso protagonista tira uma magia para cada alvo, e em todos eles o resultado é o mesmo, só acertando os alvos de raspão. Diante disso, as pessoas aplaudem, porém um tiozinho ironiza o fato do garoto só conseguir ter acertado de raspão, enquanto o Green se questiona se o homem sabe o quão difícil é fazer tudo isso de propósito. Em seguida, o garoto decide adicionar rotações a bolas de fogo, poupando mana e tornando a trajetória mais estável. Porém, antes de atirar, Albert se despede do irmão para fazer um pequeno descanso. Mas todos os presentes vão embora junto do segundo príncipe. E se vocês acharam que Lloyd ia ficar puto por isso, muito pelo contrário, ele comemora o fato de ter o stand de tiro só pra ele, que já estava louco para testar seus novos poderes, como por exemplo o truque de encantamento duplo que aprendeu com o Grimoire. O capetinha alerta que essa técnica é exclusiva para demônios, porque caso humanos tentem fazer isso, pode acabar ganhando uma segunda boca de graça. Nesse caso, como quem não quer nada, nosso prota absorve o Green para dentro do seu corpo e manifesta ele na sua própria mão, deixando o demônio revoltado. Mesmo assim, Lloyd pede para ele lançar a bola de fogo impetuosa, e o pequeno tira a onda que magia avançada não era nada para ele. No entanto, uma porrada de feitiços aleatório se mistura no corpo compartilhado pelos dois, e depois de uma série de alucinações sonoras e visuais, Green parece ter voltado de um genjutsu. Refletindo um pouco sobre o acontecido, nosso prota lembra que eles acabaram de experimentar uma pilha de feitiços, que é uma técnica de misturar encantamentos de vários feitiços para reduzir o tempo de conjuração deles. Aparentemente, o moleque estava invocando umas centenas de magia ao mesmo tempo, e isso causou essa combustão.
Com isso, Green surta e comenta que o certo é usar 2 ou 3 no máximo, porém a criança acha que a invocação ainda vai ficar lenta demais. Para corrigir esse problema, Lloyd pega emprestado a boca do demônio para recitar 2 encantamentos avançados de uma só vez, controlando a fala dele e então mesclando a bola de fogo impetuosa com uma bola de cascata impetuosa. Um aumento surreal de mana envolve o garoto, e Green não acredita que o jovem é capaz de combinar 2 magias tão diferentes uma da outra. Com o encantamento duplo preparado, Lloyd sabe que não pode soltar uma magia desse nível aqui no castelo, então aponta o acúmulo de energia para cima, mostrando uma onda mágica tão vasta e poderosa que podia ser vista pelos 4 cantos de Salão 1. Enquanto isso, dentro do palácio, um nobre pergunta por que Albert dá tanta atenção para Lloyd, já que é só uma criança com pouco talento para magia e nada demais. Em resposta, Albert afirma que o homem não tem noção nenhuma de talento se pensa assim. Afinal, Lloyd acertou todos os alvos da mesma forma, e é bem possível que ele tenha feito isso de propósito. Na opinião de Albert, o 7º príncipe é um prodígio, podendo até se tornar um grande sábio algum dia, e ao mesmo tempo, um trunfo importante para o Albert. O tiozinho comenta que o futuro rei pode e deve usufruir dos serviços do grande sábio, porém Albert ri e responde que sua única intenção é se dar bem com seu irmãozinho. Eis que em seguida, um homem observa pela janela o céu escurecido e questiona se o sol já se pôs. Porém, segundo o espantado Green, seu mestre abriu um buraco no céu que trocou a manhã pela noite brilhante. Parece que temos um novo Saitama. Mas logo o garoto volta atrás com essa magia insana e interrompe o fenômeno, enquanto Green se pergunta quem diabos é essa criança afinal de contas. Um tempo se passa e vemos o pequeno capetinho encontrando uma matéria num jornal que falava sobre um buraco misterioso nos céus. Quando mostra pro Lloyd que seu feitiço ficou famoso, nosso protagonista parece mais interessado na parte de trás do jornal, onde outra matéria dizia que um grupo de aventureiros rank A limparam uma masmorra poderosa e coletaram todos os preciosos loots. Essa matéria dá um gatilho pro garoto explorar masmorras ele mesmo, na esperança de conseguir um monte de itens com poderes mágicos. Green argumenta que a família real vai surtar quando não encontrar ele nos domínios do reino, então nosso prota resolve o problema, criando uma réplica de madeira de si mesmo, totalmente idêntica, tanto na aparência quanto o material que imita os ossos e pele, com as raízes funcionando como sistema circulatório. A cópia é tão perfeita que Green afirma que Lloyd vai poder sair bem tranquilo, mas o garoto responde que se fosse fácil assim, já teria zarpado antes. Segundo nosso prota, o verdadeiro problema é a Sylph, que em outro dia chegou no quarto dele comentando que ele tinha crescido 0,07 milímetros nos últimos dias, e por essa razão, o garoto duvida que enganaria aquela mulher com um boneco que só sabe dançar feito um TikTok, mas felizmente ele tem outra carta na manga. Então logo vemos o prota já sobrevoando pelos ares de Salão 1 em direção à sua jornada, enquanto se comunicava com seu clone através do Green, que possuiu a cópia do Lloyd enquanto conversa com ele através da mão do garoto. As servas em volta observam um boneco de madeira e comentam que o príncipe tá muito gatinho. Elas acham ele a coisa mais fofa do mundo. Enquanto isso, Green tá tentando manter a postura depois de ter colocado a mente na réplica e o corpo na mão do Lloyd. Então o prota pede pro bode ficar esperto com a Sylph e parte pra aventura, enquanto o Green aproveita a ausência do garoto no seu corpo falso com mana para trazer terror e pânico para a humanidade. Entretanto, nesse momento, nosso prota diz estar muito feliz por ter Green como familiar e diz que pode contar com ele para tudo. Ouvindo isso, o pequeno bode derrama algumas lágrimas, mas logo se finge de brabo de novo para tentar manter a postura. Enquanto isso, Lloyd não faz ideia de onde achar uma masmorra, por isso para um pouco para raciocinar, até que uma garota surge, parecendo fugir de vários orcs. Ela corre deles por um tempo, logo ela se vira contra eles e ataca um por um, com tanta força que era só hit kill nos grandalhões. Por último, a mulher invoca uma magia que destrói todos eles em pedaços, enquanto vemos sua capa com a palavra escrita guerreiro. Green acha que ela é daquelas artistas marciais, e Lloyd adorou a forma como ela respira, porque ela canaliza uma energia chamada Ki, através de seus corpos pela respiração, o que permite o uso de técnicas incríveis. Nessa hora, a guerreira manda quem estiver escondido mostrar a cara, e nosso prota vê uma chance de aprender mais sobre essa respiração. Porém, Green comenta que ela pode descobrir que o garoto é um príncipe de Salão 1. Nosso prota então continua escondido e a garota diz identificar ele como inimigo e se prepara para enfrentar ele. No entanto, o garoto tinha se disfarçado de aventureiro novato chamado Robert, e como esse feitiço de transformação só podia fazer ele virar quem ele já conhecia, nosso prota usou o encantamento duplo e misturou sua aparência com a do seu irmão Albert. Combinando os dois, o garoto criou uma pessoa nunca vista antes, então sem se sentir ameaçada, a garota se apresenta como Tal, uma aventureira rank B que pratica artes marciais. Nosso protagonista está preocupado dela suspeitar de alguma coisa,
mas na verdade a garota simplesmente está apaixonada por essa nova aparência dele. Ela reflete que depois de 18 anos dedicado às artes marciais, ela até conheceu alguns garotos pelo caminho, mas todos só tinham olhos para sacerdotisas delicadas e enjoadas. Por isso, ela promete tornar Robert seu novo namorado, custe o que custar. Lloyd fica confuso com a reação da garota e se despede, mas Tal se oferece para se juntar ao príncipe. Então os dois vão até a entrada de uma masmorra na floresta. Espancando tudo que aparece, Tal pergunta se o Robert se apaixonou pela força dela, mas o garoto só tem olhos para os lutes da caverna. Um pouco adiante, nosso protagonista questiona se Tal é uma aventureira solo, e a garota responde que sim, já que nunca encontrou nenhum homem decente, ou melhor, um companheiro de jornada para compartilhar aventuras. Algum tempo depois, enquanto eles comem, Lloyd está curioso sobre esse tal de Ki que a garota usou para fazer aqueles ataques. E Tal fica impressionada por alguém desse continente conhecer essa técnica tão rara. Ela explica que Ki parece um pouco de como a mana funciona na magia, porque a forma como se respira também é importante para a técnica tradicional. Então Tal ensina que o Ki começa e termina com a respiração, que você usa para controlá-lo, permitindo que você ganhe poder explosivo, além da capacidade normal. Até mesmo para sentir o Ki, é necessário praticar muita respiração. E por falar em Ki, essa assanhadinha solta que é muito mais fácil sentir o que ela quer com o Robert. Porém nessa hora, o garoto estava tentando imitar a respiração para sentir essa manifestação nele. E depois dele falhar, a garota dá uma bronca no garoto, porque ele correu o risco de ferrar o pulmão, já que não tem o costume com essa técnica. Apesar de tudo, Lloyd consegue sentir essa vibração no seu interior, uma energia separada da mana dentro do seu corpo, e fica emocionado ao ter presenciado um momento tão belo da magia. Vendo a persistência do garoto por esse objetivo, Tal promete que vai ensinar mais para ele sobre essa técnica, então ela pede para ele praticar mantendo essa respiração até eles saírem da masmorra. A cena corta e vemos Green curtindo seu dia de magnata, não entendendo como aquele pirralho não liga para esse conforto todo e só fica querendo saber de magia o dia inteiro. Nesse momento, Sylvie se aproxima e Green já sabe que isso vai dar problema. Enquanto isso, Tal mostrava para o nosso príncipe o poder da explosão de Ki que ela usou para derrotar de primeiro o chefe dessa masmorra, o Lobo Cinzento. Com isso, agora eles podem abrir o baú e pegar o loot, mas a garota avisa que uma masmorra easy dessa não deve dar nenhum item que preste. E vendo o garoto fascinado pela aparência do baú, Tal comenta que ele parece mais interessado no baú em si do que no que tem dentro dele. E logo depois, repara que ele manteve a respiração do Ki até agora, e por isso, começa a considerar que de fato, esse homem seja o amor da sua vida, e que até mesmo o chato do seu avô aprova esse noivado. Dito isso, seu amado Robert só tem olhos pro baú do tesouro, só que ao abrir a parada, uma armadilha é ativada e quase fatia os dois no meio. Após isso, um Lich surge por debaixo do baú e flutua na frente dos dois. Apesar da aparência cabulosa, Lloyd parece interessado mais em saber se ele seria mais um chefe da masmorra do que de fato no monstro. Nosso prota pergunta que tipo de criatura era essa, mas a garota logo corta o assunto, pedindo pro Lloyd esperar lá fora. O garoto tenta negar de ir embora, mas Tal, sem pensar duas vezes, força ele através de uma técnica para ficar sozinha contra esse poderoso inimigo. Nessa hora, a garota é atacada pelo Lich, e mesmo que ela fique triste por ter tratado o Robert daquele jeito, a força do inimigo mostra que era melhor aquilo do que o garoto ir de base ali. Tal até bate de frente com o Lich, porém não consegue entender o motivo desse monstro tão forte estar numa masmorra de nível tão baixo, sendo que até aventureiros rank A teriam dificuldades contra ele. Já nosso prota, depois de ser expulso pela garota, fica frustrado por não ter aprendido mais sobre o Ki, então ele abre uma barreira que atropela os monstros pela frente, até que ele consegue frear e parar. Apesar de tudo, ele não sabe se deveria voltar pra lá ou não, por isso pede opinião do capetinha, mas Green nessas horas está passando perrengue e só consegue pedir pro mestre voltar. Nesse momento, Tal continua lutando contra o inimigo, mas ela sabe que não pode vencer essa luta e que o fim será triste. Mas já que ela conseguiu mandar o Robert pra fora, talvez ela consiga sair despercebida daquele lugar. Porém o Lich comenta sobre as técnicas de Ki da garota, dizendo que já comeu alguém que usava essa arte, e que não passa de uma forma inferior de magia. Agora, seria a vez da Tal ser devorada pelo monstro e ter suas habilidades roubadas. Mas segundo ele, só valeria a pena comer aquele garotinho que reagiu ao primeiro ataque dele. Nisso Tal comenta que Robert e o Lich são parecidos no sentido de sempre buscar conhecimento, mas ao contrário do monstro, o garoto é capaz de achar o que procura, até debaixo de um pedregulho, e não devorando pessoas. Ela sabe que a população atual trata o Ki como uma técnica ultrapassada e fraca,
mas o Robert disse que achou incrível. O Lich fala que não tá nem aí pra isso, até que a garota usa sua respiração para chapiscar o inimigo, porém ele se protege com uma barreira mágica. Ainda assim, a garota treina desde os 5 anos todo santo dia, inclusive privando ela de fazer coisas normais do dia a dia, como arranjar um namorado. Então pelo menos ela tem que usar esse sacrifício para dar tudo de si em uma luta como essa. E realmente ela consegue rachar o escudo na base da porrada, e em seguida usa uma técnica que atravessa a barreira como se fosse papel. No entanto, esse poder consumiu quase toda a energia da Tal, e agora ela mal consegue se mexer. Basicamente ileso, o Lich aparece novamente e diz que mesmo a técnica de Ki mais poderosa da garota é mais fraca que a mais simples magia que ele faz com um único dedo. Portanto, ele declara que a garota vai simplesmente ir de base à toa. Então ele conjura a habilidade Morticissura em cima da Tal para enterrar o defunto. Mas só que não, nosso protagonista simplesmente aparece com a barreira mágica e impede a garota de ir de arrasta. Dando uma risadinha psicopata, o garoto diz que vai ter que ser rápido porque ele tá com pressa, então ele chama o Lich para bailar. A garota olha assustada pro nosso protagonista, que ela achou que fosse um inocente, enquanto o Lich acha graça da arrogância dele e prepara um feitiço para confirmar sua autoridade. Porém o garoto é extremamente ligeiro e chega nas costas do inimigo, e invoca com seu pulmão a magia disparar, do tipo vento, mesmo sem usar encantamento. O Lich volta a atacar, porém o prota tá confortável dentro da sua barreira, refletindo sobre a combinação entre Ki e mana. Lembrando dos ensinamentos da Tal, ele foca sua respiração para levar mais ar para os pulmões e acelerar a magia. Com isso, a barreira fica instável e ele percorre a caverna, fazendo o Lich pensar que o prota queria fugir. Porém, o garoto está se esforçando para juntar cada vez mais ar. A barreira continuava suportando os ataques contínuos da criatura. Porém, Lloyd acaba tendo que se desfazer dela para utilizar o ar externo. Ao perceber o alvo exposto, o Lich, achando que estava bacana, lança um feitiço final, mas nosso prota começa a esquivar das investidas para poder absorver cada vez mais oxigênio e concentrar o máximo de Ki possível. Dessa forma, ele manipula sua mana junto com o Ki e começa a conjurar uma magia que se transforma em um disco em sua mão. Esse disco gira em torno de seu corpo para defender o usuário da ameaça mágica. O feitiço não assumiu a forma desejada, então ele cria dessa vez 2 discos mais finos para atingirem o Lich, que recorre à magia Morte-Censura para tentar se proteger. A resistência do monstro consegue bloquear alguns discos, mas Lloyd lança novas magias tão rapidamente que o inimigo não tem tempo para reagir. Diante disso, o Lich engole seu próprio orgulho ao ver uma técnica de Ki superando seus feitiços. Até que nosso prota prepara seu disco energético mais fino e afiado até o momento. O Lich se defende mais uma vez com seu escudo mágico, mas o disco corta a barreira junto com ele, e um corte simplesmente perfeito. E finalmente, mandando o Lich de volta para as profundezas das trevas. A garota não acredita no que vê, enquanto nosso prota parecia ter brincado como se fosse um treino. Depois, os dois finalmente vão atrás da merecida recompensa, porém logo percebem que foi uma perda de tempo, porque só tinha uma faca velha enferrujada dentro do baú. No entanto, Lloyd repara que ela é imbuída em magia, e pede para ficar com a arma, até que o baú é puxado para baixo da terra, fazendo a caverna começar a desmoronar. Assim, nosso prota nota que o tesouro é o núcleo que sustenta cada masmorra, e avaliando o mecanismo que alimenta todas essas dungeons, o garoto se empolga enquanto a caverna está caindo aos pedaços, o que desespera cada vez mais a Tal. Por fim, ele agarra o baú tão desejado e os dois fogem daquele local. Ao saírem, Lloyd percebe que o baú era o catalisador para reunir energias no subsolo e revitalizar a masmorra mais uma vez. Curiosa, Tal questiona se o rapaz optou por usar Ki em vez de usar magia apenas porque o Lich menosprezou a técnica, mas na verdade, o rapaz simplesmente achou que seria mais divertido. Eis que o garoto se lembra de Green e voa depressa para o alto, mas antes dele ir, Tal promete que vai se esforçar até conseguir usar a técnica final que o garoto usou, a lâmina de Ki. Por fim, antes de partir, Lloyd responde que seja Ki ou magia, o importante é sempre estar melhorando. Quanto à garota, ela realmente pretende ficar mais forte, principalmente para atrair a atenção do Robert, e por isso, ela entra em pânico ao lembrar que não pegou o contato dele. No fim da aventura, Lloyd chega desesperado atrás do Green, e o capetinha estava com 4 hematomas na cabeça, dados pela Sylph durante o treinamento diário. No corrido, o demônio estava em choque, deixando a professora intrigada com esse comportamento peculiar. Então ela resolve ser rigorosa com o aluno, porque ele tinha ficado mais fraco do nada. Depois disso, o Green só chorava feito um bebê, enquanto esperava a volta do seu mestre. Chegando em casa, o garoto esvazia a bolsa de loot, que estava cheia de entulho e lixos, já que a masmorra ruiu e destruiu a maioria dos itens. Um item que sobrou na mão, o Green pergunta se o prota ficou todo esse tempo fora para trazer de recompensa apenas uma faca velha, mas o garoto pede para o amigo não subestimar aquele item. Então, logo depois de colocar a arma na água quente e dar uma raspada na superfície, uma essência de mana começa a sair.
um catalisador que eleva as fórmulas mágicas imbuídas a níveis incríveis. No caso dessa faca, parece que foi encantada com o poder de fortalecimento. Em seguida, ele chacoalha toda a essência num recipiente para quebrar a fórmula, mas toma cuidado para não desperdiçar esse material, já que não é uma coisa que acha em qualquer lugar. Sendo assim, Lloyd analisa a essência de mana para poder criar mais sozinho, e usando a habilidade de purificação de água, ele filtra as impurezas e separa os elementos base, que são óleo, prata e hematita. O Capetinha comenta que hematita é feita a partir de pó de núcleo de monstro, mas nosso prota acha que consegue fazer um improviso com o núcleo da masmorra. Logo vai ficar faltando óleo, prata e as armas para imbuir. Então o prota vai até seu pai e pede aquele fortalecimento de prata. O velho pergunta se não era melhor levar ouro, mas o Lloyd precisa mesmo de prata. E o rei fica encantado com a humildade do seu filho. Então, com o material em mãos, o garoto e o demônio se reúnem num quarto escondido e escuro para começar a preparar. No dia seguinte, as coisas voltam à rotina, com Sylphie reconhecendo seu aprendiz de novo depois de uma trocação de espada. Ao usar a disparada, nosso prota corre para baixo da saia da serva, mas ela é bem rápida e consegue desviar do ataque. Depois, ele invoca uma magia que impressiona a garota, mas que só serviu de cobertura para Sylphie se esconder e terminar a luta, com mais uma vitória na carreira. Depois do treinamento, nosso prota não acha justo ganhar o óleo, já que o trato era conseguir a substância se acertasse a professora uma vez. Mas só de ver que o garoto não era mais o Cone de ontem, Sylphie já fica satisfeita com o treino de hoje. Espiando pela janela, o Capetinha fica bolado de não ter vencido a tutora, enquanto ela reflete que o Lloyd pode ser o líder dos cavaleiros quando crescer, já que ele está dominando tanto a espada quanto a magia. Então o garoto se despede e volta com óleos em mãos. Agora só vão faltar as armas para completar a fórmula, então o garoto vai até seu irmão Albert para resolver isso. Albert pensava que o garoto fosse pedir balafine ou cartinhas de Pokémon, mas fica feliz por ver o vício da criança pela magia. Por isso ele pergunta para os seus servos quem quer ter a arma fortalecida pelo seu irmãozinho. Obviamente, ninguém ia negar o pedido de um príncipe, mas os soldados ficam tristes por medo de perderem a espada para um pirralho de 10 anos brincar de encantamento. Enquanto isso, mais uma vez Green só fica dando aquela espiada, e com os materiais em mãos, Lloyd convoca um assistente, vulgo seu clone, enquanto o Capetinha motiva os dois a criarem as armas mais picas do reino. Dito isso, nosso prota desenha 3 camadas de encantamento numa só espada, só para soltar a muscula, além de aplicar melhoria de elasticidade e outras várias fórmulas onde tiverem espaço sobrando. Infelizmente, o aço não aguentou tanta magia e acabou bigodando a espada, então o pequeno mago tenta pegar mais leve para não jogar toda a fórmula no lixo. No processo, Lloyd ia fazendo uma por uma, até conseguir aprimorar 50 de 120. Quando volta para o seu irmão, ele lamenta ter quebrado 70, mas na verdade ele tinha conseguido 80, só que quebrou mais 10 tentando colocar mais magia do que devia. Dando um check nos armamentos, Albert lembra que a taxa de sucesso de um encantador de primeira é de apenas 10%, por isso seu irmão fez um trabalho espetacular. Eis que do nada, ele nota uma espada inusitada no meio das outras. Enquanto isso, os soldados começam a fingir que suas espadas ficaram melhores, já que não botavam fé em um pirralho usando magia, até que a espada de um deles cortou a bainha no meio ao ser guardada. Nesse momento, Albert saca a espada especial e o prota tá doido para ver suas criações em ação, por isso o segundo príncipe chama o garoto para caçarem monstros juntos. Já no dia seguinte, vemos os nobres numa carruagem pretendendo atravessar a cidade de Salon. Passando dos portões, vemos diversos servos trabalhando no campos de trigo, nas redondezas do reino, até que nosso protagonista acorda da soneca e seu irmão comenta que o destino estava perto. Dirigindo a carruagem, Sylphie explica para o nosso prota que provavelmente não encontrariam criaturas no meio dessa floresta, mas sim no lago mais adiante para onde eles estavam indo. O garoto fica animado com essa aventura que está por vir, já que é muito raro dele ter permissão para sair do castelo, além de que essa é uma ótima chance de testar as armas que ele mesmo criou. Dentro da carruagem, Albert comenta que Sylpha nunca desvia os olhos do pequeno príncipe, e ela responde que se sente grata por ele autorizar ela de poder acompanhar pessoalmente o seu aluno. Porém, quando Albert questiona se existe um sentimento além de apenas proteção, a garota responde ameaçando sacar a espada da bainha, ao invés de usar palavras. Nesse momento, Sylpha percebe algo errado, e logo reparam ser uma emboscada de kobolds, que começam a atacar a carruagem, e os soldados se preparam para proteger os príncipes. Escondido com o nosso prota, Green observa que certamente o garoto já estava ciente disso, e realmente, que ele tinha utilizado sua detecção de presença que a Tal tinha ensinado para ele.
uma técnica que faz com que ele sinta tudo ao seu redor o tempo todo. A batalha começa e os soldados da família real fatiavam os kobolds como se fossem bifes, o que deixa nosso proto orgulhoso com suas criações. As lâminas eram tão afiadas que até os soldados tinham receio de acabar se ferindo com elas. E nisso Albert enche a bola do irmão, dizendo para os guerreiros que ele é realmente talentoso com encantamentos. Silpha também reconhece a habilidade do Lloyd e faz uma pilha de monstros, mas na real é que a espada dela nem estava bufada. Eis que do nada, um kobold escondido ataca de surpresa o garoto, mas a tal aparece do nada para eliminar a criatura. Como ela percebeu a presença de monstros, veio correndo para tentar ajudar. Nosso prota quase a trata como se ainda fosse o Robert, mas consegue se conter, então Tal se aproxima, refletindo de como esse garotinho consegue usar a respiração do Ki. Observando o rosto do menino, ela jurava que ele seria o Robert, mas se enganou. Silpha, observando tudo, interrompe a intimidade com qual a garota está tratando o sétimo príncipe de Saloum. Nisso Tal responde para a empregada não subestimar a técnica de Ki dela, criando assim um clima tenso entre os brothers. Só que logo Albert pacifica a situação, chamando a Tal para acompanhar a carruagem até as margens do lago. Assim que anoitece, eles montam um acampamento para descansar, e vemos Albert se apresentando para Tal como o segundo príncipe do reino de Saloum. Descobrindo o status do garoto, Tal pede desculpas por ter agido daquele jeito mais cedo, enquanto nos pensamentos estava molhadinha pelo príncipe. Ela reflete que Albert até lembra um pouco o Robert, mas com certeza ele não era o garanhão que ela tinha sentido a presença. Enquanto isso, nosso prota tenta ficar escondido, e o carneirinho aconselha que ele não pare a respiração de Ki do nada, senão ia ficar muito suspeito. Então ele decide ficar quietinho dentro da tenda, até que a tal criatura apareça. Lá dentro, Sylvia estava usando a tenda dele e aproveita para mantê-lo seguro, mas o garoto não ficou muito feliz com isso não. Então Silpha é obrigada a demonstrar com um golpe de jiu-jitsu quem realmente mandava na parada, até que Tal surge na tenda e simplesmente não acredita no que estava vendo. A empregada então tenta acertar a lutadora com uma faca, dizendo que tinha sentido a presença de uma Zerruela, e logo ordena que a garota pare com esse olhar inadequado para o pequeno príncipe. Já Tal nega de pé juntos a acusação da serva. Enquanto isso, nosso prota se retira da confusão e reflete que se continuar assim, não vai ter liberdade para fazer nada. Logo ele encontra seu irmão sentado, desfrutando de um cappuccino, e ele comenta que o nosso prota anda fazendo sucesso com as garotas. Afinal, Silpha mudou consideravelmente desde que começou a cuidar do garoto, e ela olha para ele como se o prota já fosse um adulto. Dito isso, Albert pede para o jovem ter cautela com os relacionamentos que podem surgir pela frente, pois aquelas duas ali parecem um pouco excêntricas. E já que mencionou, ao perceberem um grupo de homens em volta na torcida pela briga, as garotas colocam eles em seus devidos lugares, fazendo nosso prota concordar com a observação do irmão sobre o que disse da dupla. Em seguida, Tal menciona que foi contratada para restaurar um templo antigo que podia ser visto no topo de uma colina ali perto, fazendo Silpha a perguntar por que ela não vai logo cumprir sua tarefa, mas a fim de evitar uma nova confusão, Albert comenta que é perigoso ir até lá sozinha, então convida a garota para passar a noite ali com eles no acampamento. Contudo, eis que do nada, um lobo todo esquisito aparece no acampamento, o que deixa todos na cautela, exceto o nosso prota, que está contente por finalmente ter encontrado um monstro de verdade. Então logo todos se preparam na frente do grande lobo. A empregada Silpha pede pro Lloyd ficar atrás dela, e o prota fica impressionado com a velocidade da criatura, considerando o tamanho dela. Já o pequeno Green refletia sobre o misterioso templo que Tal comentou. Inclusive nesse momento, a lutadora salva um soldado de ir de arrasta, e quando o lobo se prepara para contra-atacar, a garota se esquiva a tempo. Nesse momento, Albert assume a liderança. Com sua espada bufada, ele promete acabar com o lobo que tanto estava atormentando eles. O príncipe Albert lança a bola de fogo impetuosa, envolvendo o lobo-urso em chamas, até deixar ele tostado por completo. Ao lado dele, seus soldados elogiam o poder do segundo príncipe, que passa todo o mérito ao Lloyd por ter encantado sua espada mágica a ponto de deixá-la pelona desse jeito. Em meio à comemoração, Green lembra que aquele lugar acima da colina é um templo que sela um demônio. Nisso, o lobo que estava tostado se erguia novamente como um morto-vivo, acompanhado por criaturas espectrais ao seu redor. Dentro do imenso animal, uma voz começava a rir na tentativa dos humanos de ferirem seus servos. E logo brota da boca do lobo o demônio Pazuzu, dizendo que esses humanos pagarão o preço de ter feito isso, com a vida.
Assim, diversas criaturas avançam contra os soldados. Agora a porra ficou séria. E embora Albert tenha acertado o olho de uma das criaturas, o monstro começa a se regenerar automaticamente. Tal aparece dando uma bicuda para ajudar o príncipe. E logo o garoto olha ao redor e repara que esses lobos são diferentes de todos que ele conhece, com alguns parecendo ser mestiços. Isso deve ser coisa do demônio que os controla. Longe dos perigos noturnos, Lloyd pergunta pro Green se ele conhecia esse outro demônio que apareceu. Embora não conheça, Green sabia que ele estava transmutando mana para controlar os monstros, e que esse poder permite controlar alguém como se fossem marionetes. Não só isso, ele envia mana bastante para eles se regenerarem dos ataques que recebem. Nosso Proto olha pro seu familiar com cara de cachorrinho sem dono e pede para ele ensinar como transmutar mana também. No meio do pelego, Silpha só fica observando a tal ser pisoteada por um monstro gigante, enquanto Green tenta dizer ao Prota de que essa não é uma boa hora para ter uma aula. Só que o Lloyd não tá nem aí pra hora do Brasil. Assistindo ao combate, Pazuzu repara que alguns humanos ali até que tem algum talento, mas a maioria são um pedaço de esterco, como aquele pirralho e sua empregada que estavam cagando de medo. Ouvindo o que o demônio disse, Silpha se enfurece com suas palavras e simplesmente pede licença pro príncipe. Ela vai na direção de Pazuzu, que continua falando groselha pra empregada. Coitadinho desse demônio. Silpha então pergunta se os servos do demônio seriam igual a esse saco velho onde ele estava escondido. E ainda completa dizendo que o próprio demônio fedia mais que um umbigo de mendigo. Dizendo que esse chupeta tá contaminando o ar fresco do jovem príncipe, ela confirma que ele pagará com a vida. Dito isso, o demônio ri de novo e comenta que todos os lobos ursos que foram derrotados já estavam totalmente curados. Então, enquanto ele estiver canalizando mana, seus servos vão se regenerar infinitamente. E quanto ao esgotamento da mana, ela poderia ficar tranquila, porque demônios são como um acumulado de mana. Nesse momento, Silpha coloca a mão no nariz e Pazuzu comenta que ninguém iria salvar ela agora. Então ela responde que na verdade o bafo dele estava tenebroso. O demônio fica putinho e tenta atacar Silpha distraída. Albert até acha que ela iria de base, porém ela não só tinha escapado do ataque, como também fatiado cada uma das 4 patas do lobo. O demônio se regenera mais uma vez, porém todos reparam que estava um pouquinho mais lenta do que estava. Afastado do pelego, Green diz ao garoto que transmutar mana é um trabalho delicado, porque do jeito que Pazuzu fez, ele sincronizou a mana com a natureza dos monstros, que ajuda ele a manter o controle sobre elas. No começo, é bom ele colocar cor na sua mana, depois o formato e o cheiro. Rapidamente, o Prota tinha feito uma flor rosa com um cheiro incrível, então ele e o Green até fecham os olhos para se deliciarem com o aroma daquela rosa. Nesse mesmo momento, Silpha botava o Pazuzu para mamar, e ainda por cima, ela pediu a espada encantada feita pelo protagonista para dar um fim em Pazuzu, que logo começa a perceber que acabou mexendo com a pessoa errada, e até agora não conseguiu acertar um golpe nela sequer. E não só isso, agora ela possuía uma arma muito poderosa em mãos. Dito isso, o demônio reflete que ficou curioso sobre esse moleque que tem uma babá tão poderosa o protegendo, por isso planeja dissecá-lo para examinar seu corpo. Parece que esse cara realmente não aprendeu. Então, enquanto ameaçava a Silpha, girando em volta dela numa velocidade cabulosa, ele pensa que achou uma brecha para acabar com ela. Depois de abocanhá-la, Pazuzu achou que estava na Disney e que tinha chance de acabar com ela. Porém, Silpha só aproveitou para chegar mais perto do demônio. A empregada simplesmente fatiou o lobo do começo ao fim, usando uma técnica do clã Langlis, a ascensão dos 2 dragões, para logo em seguida finalizar utilizando o mergulho da andorinha. Mais bravo do que nunca, Pazuzu grita igual uma cadela véia, dizendo que a garota é apenas uma empregada. Mas sem tempo ruim, Silpha continua sua sequência de golpes, primeiro espetando o rosto dele utilizando a arte das lâminas duplas e em seguida a habilidade do tigre duplo, garras e presas. A empregada simplesmente deixa todos de boca aberta com o tamanho de sua força, enquanto o nosso Prota memorizava seus movimentos. Por fim, Silpha ri de que esse demônio imundo teria chances de sequer tocar no mestre dela, e que a única coisa que ele iria sentir do mestre é realmente uma coisa, a espada encantada por ele. Enquanto isso, nosso protagonista seguia treinando com Green, cagando e andando pro que estava acontecendo. Nisso, Silpha pede que Pazuzu se renda, mas ele ri da cara da empregada, enquanto solta um miasma que envolvia o local. Tal e Albert subjugam os monstros, porém o príncipe comenta que enquanto o demônio estiver vivo, seus familiares podem se regenerar a qualquer momento. Eis que do nada, a névoa faz todos caírem no chão. Nisso, Pazuzu comenta que faz pouco mais de um século que ele quebrou o selo do santuário. Por isso, todos vão pagar pelo que fizeram aos seus servos. Em um golpe surpresa, o demônio já estava enfurecido e consegue arremessar Silpha longe.
Ao mesmo tempo que Albert, enfraquecido, não conseguia se mexer. Pazuzu explica que essa névoa era um miasma de dominação, que faz todos os envolvidos nela obedecessem a ele. Silpha, sem perder a piada, comenta que agora sabe o motivo de tanto fedor. O demônio fica cada vez mais puto com as tirações dela e ataca a Tal como resposta, e obriga a artista marcial a se defender de qualquer jeito. Arremessada para perto da Silpha, a garota pergunta se a empregada estava bem, só que por mais que responda que sim, ela já estava no bico do corvo, tremendo de frio e cuspindo sangue, por isso logo desaba de uma vez. O demônio reconhece a ferocidade da Silpha em conseguir resistir inalando o miasma de perto, mas quer saber como a Tal também não se rendeu ao miasma ainda. A artista marcial tenta até dar uma bicuda no capiroto, mas ela estava tão acabada que não tem a menor chance de conseguir algo. Pazuzu então segura a Tal igual um frango de padaria, e ele reflete que talvez o motivo seja essa respiração peculiar da garota, que esteja fazendo ela resistir ao controle do miasma. Mas como Tal já estava toda dominada, a respiração de Ki dela estava cada vez mais difícil de controlar. O demônio acredita que a garota não vazou quando teve a oportunidade, porque estava louca para virar serva dele. Mas ao ver isso, a garota responde dizendo que não correu, porque jamais fugiria, vendo um lindão precisando de ajuda. Nisso ela usa seu pulso do trovão sobre o vilão e acaba agindo por impulso ao usar uma técnica tão poderosa, e isso acabou desestabilizando a respiração dela, e para piorar, ela é surpreendida pelo monstro do Pazuzu, que se regenerou e abocanhou a garota. O demônio questiona quem seria esse bonitão que a garota tinha falado antes, porque todos que ele viu até agora são apenas um monte de lixo feioso que estavam espalhados pelo chão. Ele completa dizendo que bonito mesmo é poder regenerar seus servos quantas vezes fosse preciso. Usando o miasma de dominação máxima para controlar de vez a garota, Tal ainda consegue sentir uma presença que faz ela perceber que estava certa esse tempo todo. De uma coisa ela tinha certeza, que o cara mais gostoso de todos estava chegando para chutar a bunda desse demônio. O lobo acaba engolindo a garota e vemos Pazuzu comentando que no fim ela era apenas uma humana como outra qualquer. Porém, ele não poderia deixar a Silpha passar, já que ela seria uma boa adição aos seus lacaios. Enquanto isso, logo abaixo, nosso protagonista achava que era Jesus e brincava andando sobre a água. O garoto pergunta se era esse miasma que controlava os lobos, e Pazuzu responde que matou os pais de cada um deles, e depois usou o miasma para substituí-lo na mente dos filhotes. O demônio fica rindo sem parar ao lembrar disso, enquanto nosso prota fazia carinho em uma das feras. Nisso Pazuzu cai na real de que o moleque estava andando dentro do miasma sem problemas, e por isso ele questiona como era possível. Nosso prota responde que não faz ideia, e Pazuzu também repara que tinha outro demônio por perto, e quando ele vê o Green, ele despreza o familiar por ser uma vergonha para a espécie deles ao servir um mero humano. Green nem responde nada para esse Zé Ruela. Ele até especulou em dar algum conselho para o seu companheiro de raça, mas depois do que ele disse, só quer que ele se lasque mesmo. Ouvindo isso, Pazuzu ordena que seus servos o ataquem, sendo perfeito pro Lloyd, já que finalmente ele vai poder ter a oportunidade de testar sua transmutação de mana. Dito isso, nosso prota transmuta os servos do capiroto em animais de estimação gentis, só que no tamanho extra grande. Pazuzu, olhando aquilo, fica incrédulo no que estava acontecendo. Nosso prota reconhece o cão que engoliu sua amiga e pede pro mesmo cuspir ela. Ele deixa ela ali no canto e o demônio volta a soltar seu miasma para conseguir o controle dos seus servos. Mas Green repara que a essas horas do campeonato eles já tinham despertado seu orgulho como monstro, e pelo fato de que foi o demônio que tinha matado seus pais, com sangue nos olhos, cada lobo começa a despedaçar o corpo do Pazuzu, que nesse momento larga a Silpha e a garota cai na água e afunda, enquanto nosso prota assistia de camarote a cena da alcateia de lobos brincando com o capiroto. Mas eis que Pazuzu reage e consegue dar um trato em seus ex-servos, e não só isso, ao subjugar todos eles, o Arrombex ainda menospreza a morte dos pais dele. O demônio já estava no limite de sua fúria, e quando volta suas atenções contra o Lloyd, ele fala que não importa qual magia o garoto use, podendo ser até mesmo uma Genkidama, que mesmo assim, nada seria eficaz contra um demônio. Nosso prota lembra que o pequeno Green tinha falado a mesma coisa anteriormente, mas realmente nunca tinha acontecido de um demônio morrer por algum feitiço. O demônio acaba com o campo de flores que Lloyd tinha criado, aumentando consideravelmente seu poder, porém o garotinho não acha que eles sejam imortais. Talvez demônios só sejam mais difíceis de matar mesmo. Nosso protagonista começa a se empolgar, se envolvendo sobre uma quantidade de mana exorbitante, e nisso Green reflete sobre Pazuzu não entender a razão do miasma dele não atingir o garotinho, e o motivo disso é que nosso prota escondia sua quantidade de mana para não chamar atenção. Dito isso,
Agora que tá ali face a face com esse demônio, Lloyd quer aproveitar e usar ele de cobaia para testar suas magias de restrição, fazendo o poderoso Pazuzu se sentir um pesadelo diante daquela quantidade de mana. De início, o garoto tenta colocar o demônio dentro de um escudo mágico, mas ele consegue escapar. Em seguida, nosso prota começa a tentar prender ele em diversas barreiras, e o demônio entende que o garoto só estava brincando com ele, tentando colocar ele numa gaiola. Desesperado, ele voa para não acabar preso numa daquelas barreiras mágicas. Conforme o demônio ficava cansado de tanto fugir, Green perguntava quantos feitiços nosso prota poderia mandar de uma só vez, e ele responde que cerca de 20, mas se tivesse a ajuda dele, conseguiria bem mais. Sem perder tempo, Green se junta à mão do garoto, e os dois juntos invocam tantas barreiras que o único lugar possível para o demônio fugir era para debaixo d'água, senão seria pego. As conjurações não paravam, e Pazuzu começou a achar que estava boneco com sua agilidade para fugir, mas logo ele acaba bigodando, uma magia de classe espacial chamada Cláusula Dimensional. Basicamente, ela apareceu com a fusão de todas as barreiras criadas. A criatura desesperada tenta se livrar do feitiço se debatendo para todo canto, porém nosso prota não ficou nada feliz com o experimento que aquele demônio fez naqueles lobos ursos. Dito isso, a coisa fica mais feia ainda para a mosquinha que estava presa. Diante desse poder, Pazuzu percebe que é possível ele ir de base, mesmo que demônios serem ditos como invencíveis. Por isso ele tenta convencer o garoto a poupar a vida dele em troca de títulos, dinheiros ou mulheres. Mas tudo que nosso prota queria mesmo era apenas testar seus feitiços na criatura. Logo em seguida, Lloyd combina o inferno ardente com a tempestade revolta, o solo sísmico e a tormenta revolta. Ele usa também o nível mais alto dos 4 elementos, multiplicando por 100 repetições, e simplesmente arremessa essa magia antes nunca vista, que dava cerca de 240 feitiços por minuto. Assistindo a tudo admirado, nosso prota fica tão encantado com aquelas cores que decide manter a magia por meia hora. Mas aí também é loucura, né? O pequeno feiticeiro logo se cansa e cancela o feitiço depois de apenas 5 minutos, e logo pergunta se ainda tinha alguém ali dentro, mas Pazuzu tava só o pó da rabiola e infelizmente não respondeu nada. Quando questionado se ele estava morto, Green explica que as magias têm efeito nos demônios, assim como a luz e o som têm efeito nos humanos, mas diante da quantidade de estresse que foi aplicado nele, parece que é isso que acontece. Aos trancos e barrancos, Pazuzu comenta que passou um século na angústia, criando aqueles monstros para governar o mundo, e tudo desmoronou facilmente por apenas um mero garotinho. Um pouco depois, o resto do pessoal começa a acordar e nosso prota lembra que precisava inventar uma história para explicar o que aconteceu. Conforme Pazuzu e a D-Base se desintegrando, Green explica que existe uma vantagem em abrir mão do próprio orgulho para seguir uma pessoa mais forte, e é mais fácil se divertir com alguém que estava se divertindo. Por isso, esse garoto atrai tantas pessoas à sua volta. Percebendo que esse não deveria ser um discurso de um demônio, Green diz que esse não é o seu caso, que tudo que ele deseja é vingança contra o nosso prota. Então Pazuzu ri e entende que foi de base por não estar se divertindo. Ele aproveita e entrega sua ambição pro Green, o que concede a ele mana extra para conseguir sua vingança em breve. Até parece. Enquanto isso, nosso prota inventava uma lorota que um mago chamado Robert apareceu e salvou todo mundo. E Tal fica pilhada ao ouvir isso, louquinha para reencontrar seu crush. Já na volta para casa, vemos os dois filhos do rei se ajoelhando perante a majestade, e apesar do rei reconhecer a força de Albert ao derrotar um demônio, questiona o fato dele ter partido apenas com poucos guardas. Quando perguntam onde estariam o Robert e a garota Tal, que ajudaram seus filhos, os garotos contam que Robert sumiu antes de todos acordarem. Já a Tal tinha ido atrás do Robert depois da batalha. Na real, a garota era fissurada pelo mago que salvaram eles. Quando a garota percebeu que a capa que ela estava usando era do nosso protagonista, o próprio Lloyd mete o louco dizendo que o Robert tinha ido na floresta adentro, fazendo a garota sair vazada de lá. Dito isso, o próprio rei manifesta o interesse em conhecer esse tal de Robert, porém logo Albert diz que nosso protagonista foi quem realmente ajudou no sucesso da missão, e diante disso, poderiam considerar ele na sucessão do trono, já que a vitória só foi possível com os encantamentos que o nosso prota havia feito nas espadas dos soldados. O rei comenta que isso significaria mais um rival para o próprio Albert, mas o garoto não se importa caso ele não venha a ser a melhor escolha para governar o reino, já que essa decisão deve ser feita para o bem do reino. Além disso, não deveriam julgar ele pela sua idade, já que esse era o motivo do nosso prota ter ficado de fora da disputa pelo trono. O rei se levanta depois de dar uma risadinha e pergunta se Lloyd desejaria se juntar a essa luta pelo trono. Mas surpreendentemente, nosso prota humildemente recusa. A cena corta e vemos nosso protagonista correndo sozinho no pátio do palácio.
Logo em seguida, o garoto é esmagado por um dos lobos ursos que ele salvou. Nosso prota conta que ficou surpreso que o novo pet seguiria ele até o reino, ao contrário dos outros que ficaram pela floresta. Observando o garoto fazendo carinho no novo amigo, Green reflete que nosso prota nunca tratou ele dessa forma, então ele aproveita e muda a aparência para ficar parecido com o lobo urso e tentar chamar a atenção do garoto, que pelo visto conseguiu. Nosso prota fica encantado com a fofura do Green e aperta ele como se fosse um bichinho de pelúcia. Na sequência, Silpha aparece dizendo que certamente esse lobo urso gostou do nosso prota. No desespero, o garoto logo esconde o Green às pressas no pelo do lobo e diz que deu um novo nome ao animal, Shiro. E o motivo era por conta da cor da pele dele. Ouvindo que nosso prota queria ensinar um monte de coisas pro Shiro, utilizando mana, Green reflete que o garotinho só liga pra magia, que até conseguiu recusar a sucessão, como se tivesse recusado uma bolacha. Nesse mesmo momento, vemos o rei enfatizando que o Lloyd foi modesto em recusar o convite, e Albert considera que o garoto apenas teria outras prioridades mais importantes no momento. Um pouco mais tarde, vemos nosso protagonista tentando adestrar seu novo parceiro Shiro, que até que aprende rápido alguns comandos simples, mas tem dificuldades quando é pedido para ele girar 3 vezes no chão ou outras ordens mais precisas. Lloyd até tentou escrever feitiços de comando com mana e enviar para ele, mas o lobo não entendia o comando, e isso acabava por ficar confuso. Silpha questiona se teria algum especialista em monstros por perto para dar algumas dicas ao nosso prota, e eis que os dois, refletindo, chegam à mesma conclusão: a princesa Alize. Quando chegam na torre da sexta princesa de Salon 1, Green questiona quem seria essa garota, e nosso prota dá uma breve explicação sobre Alize, sua irmã, que é 3 anos mais velha que ele. Ela adorava animais de todos os tipos, e não só isso, monstros também. Eis que a garota aparece e simplesmente se joga em cima do Lloyd, fazendo ambos saírem rolando. E não para por aí, ela simplesmente taca um beijão de irmão nele, que deixa a Silpha maluca, desesperada com a atitude. Outra empregada chamada Ares também aparece, já repreendendo a princesa pela atitude bizarra que ela fazia toda vez que via nosso prota. E o motivo disso era porque ele era fofo. Quando ela pergunta o que ele queria com a visita, já supõe que poderia ter algo a ver com o lobo urso. Nosso prota fica surpreso da princesa já reconhecer que Shiro era um lobo urso, e Silpha logo se mostra enciumada com a garota, já dizendo que era melhor eles ir embora dali, já que a princesa não entende nem mesmo o conceito de mana. Seria difícil dela explicar como se comunicava com os monstros. Lloyd pede calma para Silpha e questiona se Alize poderia mostrar um dos monstros dela para ele. Para surpresa dos dois, a princesa já tinha chamado um deles, Liro, um Fenrir de classe superior de lobo urso. A criatura realmente não era pouca coisa, já que foi capaz até mesmo de escapar da detecção de presença do nosso prota e de Silpha. Não parando por aí, a princesa não tinha nem mesmo emitido um comando para a criatura, mas sabia que deveria se aproximar enquanto os dois estavam de costa, que deveria roubar a faixa de cabelo de Silpha sem que percebessem. Isso significava que Alize dava ordens complexas sem dar indícios. Empolgado, nosso prota se pergunta como ela conseguia fazer isso. Ele pede para a princesa ensinar isso a ele, já que a intenção dele era poder se comunicar com Shiro. A princesa comenta que não era uma tarefa simples, mas ao ouvir isso, ele fica mais empolgado ainda, já que não gostava de quando as coisas eram fáceis. A princesa diz que vai ensinar o garoto, mas simplesmente solta que o segredo disso era o amor, já que com amor poderia entender qualquer monstro. Nisso ela simplesmente convoca todos os bichanos em volta dela para um abraço coletivo. Eles comentam que Alize era uma prodígio, ou simplesmente tem magnetismo animal, mas a garota nega, dizendo que qualquer um poderia fazer aquilo. O que deveria fazer era apenas sentir e depois fluir. Nosso protagonista começa a coringar, basicamente já entendendo tudo só de receber o conselho da irmã. Silpha, vendo aquilo, se pergunta se Lloyd tinha se interessado no amor, já tendo pensamentos calorosos com o garotinho. Ela é uma maníaca. Enquanto isso, o garoto reflete que só estava tentando dar ordens ao Shiro e que isso não era 100% certo, já que na real ele tinha que compartilhar sua vontade com ele. Ele diz que quando Alize convocou todos os animais dela, ele notou mana fluindo diretamente da cabeça da garota, que é direto para a cabeça das criaturas, fazendo ser capaz de se conectar inconscientemente aos animais e dar uma visão direta do que desejava. Lloyd começa a tentar fazer o mesmo processo e quando direciona sua vontade para Shiro, o lobinho começa a obedecê-lo sem ter emitido nenhuma ordem, fazendo corretamente tudo o que ele havia pedido, o que deixa o garoto extremamente feliz. E a empregada da princesa completamente surpresa, tendo a técnica comparada até mesmo a um domador de monstros.
A Lizzie continua com birra dizendo que aquilo era amor e não era nada dessas coisas complicadas que eles diziam. Mas no fim das contas, nosso prota responde que claro que amor era importante, já que ela havia ganho esse poder por conta da princesa ter muito amor pelos animais, além de que, para compartilhar sua mente, precisava ter um senso de empatia, caso contrário, não daria certo. Voltando pro palácio, Lloyd conversa com Silpha sobre sua conexão com Shiro, mas a empregada não tá muito afim dele ser um domador de monstros não, e já convoca ele para aproveitar essa empolgação para um treinamento de espadas. Mas eis que o garoto é salvo pelo gongo. Albert aparece dizendo que precisava conversar com o nosso protagonista, e Silpha não concorda muito com isso, tentando até persuadir o príncipe, o que não dá muito certo. Albert comenta que gostaria de apresentar alguém ao nosso protagonista, e logo vemos Dian, irmão mais velho do prota e quarto príncipe de Salon 1. Eles vão até a forja de Dian, que descobrimos ser um ferreiro. Ele comenta ter ficado sabendo que Lloyd conseguia encantar espadas mágicas. O ferreiro não acredita e o garotinho era capaz de tal feito, ao mesmo tempo que Albert comenta que quando ele tinha 10 anos, tinha ido até a nação vizinha de Bartran, que era famosa por sua forja. Logo, Dian desafia nosso protagonista a fazer o encantamento, dizendo que já tinha todos os materiais necessários. Então Lloyd começa o processo, enquanto Dian fica só observando tudo, passo a passo. O garoto começa a mostrar suas habilidades e não demorou muito para deixar o ferreiro surpreso, já que a espada tinha sido encantada com resistência reforçada, elasticidade, autolimpeza e autorreparação, basicamente criando uma obra-prima. Dian levanta seu irmão extremamente feliz e comenta que com a ajuda dele, poderia conseguir realizar seu sonho, a espada mágica mais forte de todas. Ele basicamente quer criar uma arma encantada que possa passar o encanto ainda no aço quente, o que permite aplicar magias mais avançadas que o normal, uma super arma que só é possível fazer com um encantador e um ferreiro trabalhando juntos. Nisso ele se lembra que quando era criança adorava feitiçaria, mas não deu certo pois não tinha talento, mas que era apaixonado por espadas mágicas, podendo brandir uma que lançava chamas ou que fazia um vento soprar, e pelo que parece, até mesmo nosso prota começou a se empolgar pelo processo de produção dessa espada. Os dois começam os preparativos e é decidido que a espada seria encantada com feitiços de fogo. Lloyd então sugere encantar com a bola de fogo impetuosa, mas Dian supõe que não iria funcionar, já que a fórmula da bola de fogo teria 14 partes, e poderiam conter na espada apenas 5 no máximo. Nosso prota comenta que poderia comprimir o encanto em 2 partes, e quando fazem o primeiro teste, o aço quente simplesmente explode, quebrando só de colocar. Talvez o peso da bola de fogo impetuosa foi demais, então Lloyd reflete que tentaria comprimir menos ou dividir em 4 partes. Antes das próximas tentativas, Silpha, que só espiava, foi colocada para colocar a mão na massa. Inúmeras tentativas são feitas, com todas simplesmente falhando, mas quando o nosso prota novamente reflete sobre o processo, Green repara que a essência de mana que eles estavam utilizando era da Deep Web, e Dian tinha pago uma mixaria nelas. Quando Lloyd usa sua magia de purificação máxima na essência de mana, quase não tinha hematida na fórmula, sendo insuficiente para um encantamento em uma espada mágica, que precisa de algo mais concentrado. Nosso prota pergunta se Dian tinha mais hematida, que nada mais é que um material feito de núcleo de monstros. O príncipe responde que não, já que era considerado raro. Nisso Lloyd reflete que teria que ir caçar monstros nas masmorras para conseguir mais. E por coincidência, ao mesmo tempo Silpha comenta que eles poderiam ir até uma masmorra para obter. Surpreso, Lloyd até joga verde dizendo que não deixaria um príncipe como ele ir até uma, mas a espadachim já tinha falado com o rei sobre isso, que para ampliar seus horizontes seria uma boa ele ter ideia de um mundo mais amplo, e a majestade acabou concordando com isso. Sendo assim, Silpha leva nosso protagonista até a Guilda dos Aventureiros. Chegando lá, Lloyd fica encantado com o tamanho do local. Quando vão até a recepcionista, ela se apresenta como Karina. Para fazer o registro, nosso prota precisava preencher alguns dados e o trabalho que ele vai se registrar. Ele preenche com os dados verdadeiros e agora deveria colocar a mão na bola de cristal para avaliar seus pontos fortes e definir sua classificação de aventureiro. Lloyd já tinha utilizado uma bola de avaliação quando se matriculou na Academia de Magia, que era carregada com uma leve quantidade de mana quando tocada. Em seguida, usava as informações que absorveu para medir suas habilidades. O problema é que se ele soltasse seu poder total, poderia causar uma explosão na guilda. Então ele pensa em utilizar o mínimo possível de poder mágico. Mesmo colocando o mínimo possível, ele é classificado com nota A para magia e o restante como nota F, tendo uma nota E no geral. Alguns pastranes dão risada da classificação do garoto, mas Karina logo abaixa a bola deles, dizendo que aquilo era notável, tendo classificação A como magia, seria comparável a um feiticeiro experiente. Nisso nosso prota fica frustrado de ter conseguido nota A, já que usou só 1% de seu total, e esperava uma nota mais baixa. Karina comenta que esse garotinho é tão promissor quanto um antigo aventureiro lendário chamado Espadachim Prateado.
que deixa os aventureiros falastrões indignados com o que ela diz. Eles comentam que o lendário espadachim devastou inúmeras masmorras como um demônio e quando chegou no rank A, desapareceu de repente, sendo impossível desse nanico ter o mesmo potencial que a lenda. Sylph ignora os chupetas e solicita uma missão de masmorra Catarina, que logo responde que para ir em masmorras é necessário ter pelo menos um aventureiro rank B junto da raid. A empregada então comenta que gostaria de se registrar novamente, porém no meio da conversa, um cabeça de rolão bigodudo chega tentando paparicar Sylph, falando para ela largar o pirralho e se divertir com ele na masmorra. Não gostando do que ouviu, Sylph já fatia um lado do bigode do falastrão, enquanto Karina comenta que ele havia escolhido a garota errada para dar em cima, já que a própria Sylph era o lendário espadachim prateado, o que deixa todos em desespero. Karina também diz que como ela estava se registrando novamente, teria que voltar ao rank C, rebaixando 2 níveis, mas eis que para salvar a pátria, Tal aparece de repente dizendo que poderia ajudar eles. Sylph tenta fugir da garota com nosso prota e questiona que achou que Tal tinha ido atrás daquele Robert, que responde que não conseguiu encontrá-lo de jeito nenhum, mesmo tendo revirado diversas masmorras, e ela acabou indo em tantas que até conseguiu ranquear de aventureira. Por isso, em troca de ajudarem eles, ela desejava marcar um chá com Albert. Nosso protagonista comenta que não sabia que Sylph era uma aventureira tão incrível, mas a empregada só responde que foi aventureira por pouco tempo, como forma de treinamento, já que era imatura na época. Além disso, também tinha encontrado inimigos difíceis que até mesmo ela não conseguiu derrotar. Eles eram chamados de a Guilda dos Assassinos. Nosso grupo visita uma masmorra qualquer e sem dificuldades conseguem concluí-la. Nesse mesmo momento, Albert visitava a forja para conversar com Diane, que conta que talvez Lloyd demore alguns dias para coletar os materiais que precisavam. Diane questiona se o motivo dele ir lá era porque a guerra estava próxima, e Albert responde que definitivamente as coisas tomaram um rumo perigoso, mas que o real motivo foi para eles se darem bem como irmãos. Não era para ele se preocupar com nenhuma guerra, porém se ele utilizar as espadas criadas para ajudarem a salvar vidas no reino, isso seria maravilhoso. Enquanto conversam, nosso grupo logo retorna com os materiais necessários, e ambos se juntam para produzirem a tão esperada espada. Quando vão até o campo de treinamento fazer o teste, uma bola de fogo simplesmente gigantesca é soltada, causando uma explosão tremenda dentro do palácio, o que deixa todos surpresos com a força da espada produzida pelos irmãos, com Lloyd até refletindo que na próxima vez deveria suavizar um pouco mais o encanto, tendo a bela espada nomeada como de Lorde. Quando anoitece, vemos nosso prota cansado depois de tanto trabalho para criar o encantamento da D-Lord, tendo que reduzir a bola de fogo impetuosa para uma bola de fogo normal, além de ter encantado outras espadas para os soldados. Enquanto fazia carinho em Shiro, ele sente a presença de algo no jardim central, como se houvesse um buraco no espaço, algo bem atípico, e vemos uma pessoa encapuzada por lá. Sem perder tempo, nosso prota parte em direção ao pátio para impedir a fuga do invasor. A suspeita tenta fugir, mas o garotinho a bloqueia fazendo uma barreira chamada recinto aéreo, uma magia do tipo ar. Ao prender a meliante, Lloyd questiona se agora eles poderiam bater um papo, mas como resposta, a garota tira seu disfarce e começa a conjurar uma magia em direção ao garoto. Vendo aquilo, nosso prota sente no ar o cheiro de flores doce, sentindo uma dormência com tontura, como se fosse veneno. Assim, ele se envolve com magia de purificação, mas a garota responde que isso não iria adiantar, usando sua névoa negra na sequência. O feitiço derruba o garoto, provando o que ela dizia, e Lloyd reflete que sua técnica de purificação poderia destruir qualquer veneno que ele conhece. Se não funciona, é porque aquela substância da névoa seria nova para ele. A névoa transmutava a natureza do veneno com mana, então ele repara que esse é um tipo especial de mana que pouquíssimas pessoas possuem, conhecidos como flagelados, que por sinal, a garota comenta que é conhecida como flagelada do veneno. Desde seu nascimento, ela tem espalhado veneno pelos ares, e por isso é conhecido como Rain, a mariposa venenosa. Dito isso, a garota destrói a barreira do nosso prota, que se impressiona por ela ter enfraquecido o escudo mágico com seu veneno. Nisso ela se despede e vai embora. Surpreso, Lloyd admite que Rain era realmente habilidosa em fugir na surdina, enquanto Green comenta que esse não era o momento para ficar impressionado. No entanto, o príncipe está tranquilo, já que com sua respiração da cura, regenerava aos poucos seu corpo. Consequentemente, Green pergunta o motivo do garoto ter deixado Rain fugir, se ele poderia ter reagido. Lloyd então explica que queria seguir ela até o esconderijo que a Sylph mencionou uma vez na Guilda dos Aventureiros. E nosso prota tem certeza que a flagelada seria membro da Guilda dos Assassinos, um grupo composto por 6 membros, todos com cabeça valendo recompensa, sendo extremamente experts em esconder sua presença, onde cada um possui uma habilidade especial. Apesar disso,
uma técnica superior do nosso prota, permite que ele siga o rastro pela qual Rain passou durante sua fuga. Então ele traça o trajeto e começa sua perseguição à invasora. Silpha e Shiro tentam alcançar o garoto a tempo, mas ele já tinha partido. Já no esconderijo, vemos Rain sendo interrogadas por um dos seus companheiros, um cara com capa de teia de aranha, e descobre que ela foi descoberta e fugiu sem mandar de base quem descobriu seu nome. A garota retruca dizendo que era só uma criança, além de revelar que o reino de Saloon estava produzindo armas mágicas em massa, o que significava um sinal de guerra. Apesar disso, o homem corta a fala de Rain e manda ela parar de agir como Jade, porque o líder deles já se foi. A garota fica nervosa com essa informação e garante que Jade iria voltar. Nesse momento, outra integrante do grupo comenta que eles estavam sendo vigiados, então nosso prota se revela. Rain fica incrédula que essa criança tenha conseguido seguir ela sendo que estava envenenada, enquanto a integrante de cabelo rosa quer saber como um jovem tão fofo pode estar por trás das espadas mágicas produzidas em massa. Outro membro comenta que os boatos dizem que esse moleque era normal, mas na verdade é bem mais poderoso que isso. Seja como for, não poderiam deixar nosso prota sair, visto que ele descobriu sobre a guilda dos assassinos. Apesar do perigo, Lloyd desativa sua barreira mágica, deixando Green pilhadaço, só porque queria enfrentar esses indivíduos com poderes únicos. Dito isso, ele usa o traçado Ryakaken da Tal e chama a guilda para vir pro pelego. Um dos membros parte em velocidade e tenta acertar o oponente de surpresa, porém Lloyd defende o chute antes de ser atingido, demonstrando que manjava de taijutsu. O garoto fica surpreso por um pirralho tão jovem ser tão habilidoso nas artes marciais. Por respeito ao oponente, o assassino comenta que vai se apresentar devidamente, enquanto continuava demonstrando sua habilidade de flexibilidade. Nascido mais flexível do que a maioria, o garoto podia se contorcer e entrar nos menores espaços, como se fosse um rato. Ele era chamado de Babylon, o rato gigante. Ao ver aquilo, Lloyd fica surpreso com o corpo único do oponente. De surpresa, outro membro de máscara de corvo usa um feitiço de afundar, fazendo Lloyd ficar com seu corpo extremamente pesado. O homem de capa de aranha comenta que esse é Crow, o corvo das trevas, e a mana de suas palavras fazem ele ser conhecido como o flagelo da maldição. Por esse motivo, ele evita falar para que seu poder não saia do controle. Em seguida, o homem de capa de aranha tenta acertar Lloyd com um soco, porém nosso prota se reveste com aprimoramento físico para fugir da maldição, assim desviando do poderoso soco, mas acaba ficando preso na teia do cabeça de Rolon, que se apresenta como Galileia, a aranha, transmutava a mana para virar um fluido pegajoso, sendo conhecido como flagelado da teia. Em seguida, Lloyd deixa sua roupa para trás para se libertar da teia e observa que o corvo é como um progenitor dos encantamentos, com o talento de soltar mana na sua fala. Já o careca seria semelhante com Rain, tendo a capacidade de transmutar mana. De surpresa, a mulher ataca nosso prota com seu aprimoramento material, enquanto questiona o garoto de como foi possível ele perder o sentimento de medo e se expor ao entrar nesse esconderijo. Sendo assim, ela se compromete a devolver o medo para a criança. O nome dela é Thalia das 100 Dores, que podia compartilhar seus danos com qualquer um que possa ver, conhecida como flagelado da dor. Espetando sua coxa com uma espada, Thalia faz a coxa do prota rasgar no ato, sentindo o mesmo que ela. Depois ela dá uma sequência de golpes incansáveis no prota, porém ela recua ao ver que todos da guild já foram apresentados. Quando questiona se o príncipe voltou a sentir medo, Lloyd responde que compreende o conceito desse sentimento, mas que prefere não pensar nisso agora. Sendo assim, ele cura sua coxa, deixando todos da guilda surpresos. Porém, a cura do prota causou o mesmo efeito em Thalia. Nisso, Lloyd imita o aprimoramento material dela e usa o traçado de espadachim da Silpha para descobrir o que acontece se ele machucar a Thalia. O garoto fica com uma empolgação absurda só para ver como a guilda dos assassinos lida com sua autodefesa, e Galileia lembra que esse pirralho parecia com a espadachim de prata, que tinha traumatizado ele no passado. Sentindo a pressão que nosso prota emanava, os membros da guilda ficam em choque. O primeiro alvo de Lloyd é o cabelinho verde, só para testar o quanto de elasticidade ele tinha, gostando de descobrir que o rato era capaz até mesmo de relaxar as articulações para absorver o dano. Nosso prota deixa esse alvo em paz, até que a aranha e o corvo cercam o garoto. O corvo ordena que o alvo seja arremessado, mas a esquiva de Lloyd faz a aranha ser acertado pelas palavras, jogando ele longe e levando Thalia de brinde junto. Agora é a vez de lidar com o corvo, e o nosso prota tá louco para saber como o meliante vai escapar da habilidade Ascensão dos dois dragões. O corvo tinha tentado soltar a palavra pare para impedir o dano, porém Lloyd é mais rápido, e ainda não satisfeito, ele esmaga o chupeta com o mergulho da andorinha. O dano no corvo foi tanto que o cara acabou falando a palavra calvo sem querer, e nosso prota fica em choque de ganhar 2 entradas para o cinema. Falando em calvície, Galileia se revolta vendo aquilo, mas como sua teia estava presa na Thalia, quando a aranha parte para atacar, isso faz a garota ficar prontinha para umas fotos do OnlyFans. Mesmo nua, nosso prota não pega leve, então ela comenta que o dano sofrido
por ela vai voltar para ele, mas ele quer que se lasque e adoraria experimentar isso. Então ele usa a presa do lobo para arremessar a coitada na parede, e o dano arregaça as costas de Thalia, que automaticamente reflete pro Prota, que acha aquilo incrível. Em seguida, a aranha prende nosso Prota pelos 2 braços, mas ele desliza e ataca com Hyaka Ken, dando um pancadão de raio estilhaçador nele. Por fim, Lloyd se aproxima de Rain e chama ela pro X1, mas a garotinha tá tão em choque por ver o que ele tinha feito, que nem se mexe. Galileia consegue se levantar e avisa que Rain não consegue controlar seus poderes, então caso ela comece a lutar, pode ser que ela emane veneno bastante para todos serem pegos. Reparando nisso, nenhum deles sabe realmente controlar seus poderes, e a aranha garante que ninguém ali seria um bandido se soubesse. Assim, Galileia não controla sua fúria e ataca o Prota novamente, mas ele estava tão fraco a ponto de sua investida brochar, então o Prota dá um basta na aranha com toda a sua força. Rain tenta vingar o companheiro, porém nosso Prota manda ela parar, antes que o veneno acabe matando todos. A garota estava disposta a continuar atacando, porém Galileia alerta que sua mana estava controlada, deixando todos os membros da guilda surpresos. O que aconteceu foi que o Lloyd colocou a marca de um feitiço diretamente na aranha, deixando assim suas habilidades controláveis. Vendo aquilo, Galileia chora igual um bebê por se livrar da maldição, enquanto o nosso Prota chama o resto para realizar o mesmo procedimento. Feito isso, a guilda dos assassinos ficam incrédulos em saber que estão livres desse castigo, e Crow finalmente pode falar livremente depois de todos esses anos tendo que ficar quieto. Babylon não ficava mais flácil igual um saco enrugado, e Thalia agora só machucava alguém por sua vontade. Galileia e o rato vão consolar Rain, que agora não exalava mais veneno sem querer, por isso poderia usar a roupa que quisesse. A garota finge que não liga pra isso, mas pega a roupa da aranha pra garantir. Em seguida, ela vê que nosso Prota agora fazia parte da guilda, e reclama que essas eram as roupas dela. Rain se lembra que ele está produzindo armas mágicas em massa, porém Green aparece na defesa de seu mestre, alegando que tudo que nosso Prota fazia é por interesse próprio, e não pelo bem da nação. Ainda assim, Rain não parece ter gostado do bode voador e falante. Enquanto isso, para compensar a treta com o Prota, a aranha promete contar toda a história deles. O garotinho não liga muito para isso, porém a aranha insiste e explica a origem da guilda dos assassinos. O líder deles, o flagelado fantasma, é chamado de Jade, o lobo das sombras, e sua habilidade é teletransporte. Jade chegou no esconderijo um dia, explicando que foi parar num deserto cheio de ruínas em forma de pirâmides, por isso aproveitou para trazer alguns presentes para os amigos. Galileia explica que a habilidade de Jade é ser teletransportado para lugares aleatórios contra sua vontade, até que o líder mostra um item novo que conseguiu. Decidiu que esse seria o novo emblema da Guilda dos Assassinos, já que assim eles aceitariam as missões que a Guilda dos Aventureiros recusava e vão deixar uma moeda dessa no local a cada trabalho realizado. Dessa forma, saberiam que eles estão contribuindo com a paz mundial, e assim no futuro eles não teriam que ficar se escondendo. Eis que do nada, Jade é teletransportado para PQP de novo, deixando todos os membros sem saber o final da reunião. Contando aquilo, Galileia enfatiza que foi exatamente isso que eles fizeram. Tentaram ganhar o reconhecimento da população, e isso deu esperanças à guilda. Só que quando ficaram sabendo que o Senhor de Lordost estava se preparando para a guerra, aconteceu algo com Jade. Eis que de repente, uma carta com o brasão da guilda é teletransportada até eles. Um pouco depois, Silpha brota no esconderijo em cima de Shiro, mas encontra apenas uma carta deixada pelo Prota. Nela, ele escreveu que tinha ido com a guilda dos assassinos visitar a mansão do Senhor de Lordost. Quando Silpha leva a carta até o segundo príncipe, quando lê aquilo, ele entra em pânico com medo de seu irmão ter sido feito de refém. Além disso, a empregada entrega as roupas de Lloyd que foram encontradas no lugar. A mana pegajosa no tecido faz Albert declarar guerra contra Lordost. Antes de partir, o grupo recebeu a carta que fez eles deixarem o esconderijo. Eles perceberam que continha a marca de Jade. Nela ele informa que derrubou os governantes de Lordost, que se preparavam para a guerra, e agora ele era o dono daquele lugar. Dito isso, Jade estava pronto para encontrar seus companheiros na sua mais nova mansão. Ainda por cima, faria uma festa open bar para todos morarem juntos novamente. No fim da carta, Galileia e os demais membros da guilda ficam felizes ao ver seus sonhos próximos de se concretizarem, enquanto nosso Prota observava minuciosamente o selo da carta, dando apenas um sorrisinho. A aranha informa pro Lloyd que ele e seu grupo estão partindo para Lordost. Rain aproveita e pede pro príncipe se juntar a eles, já que assim ele poderia colocar o feitiço no Jade também. Lloyd replica que após observar que essa carta foi teleportada para um local exato e a realocação transpacial ser um dos assuntos mágicos mais difíceis, um que realmente não foi desvendado, ele deduz que essa técnica não poderia ser descoberta por acidente. Sendo assim, quer dizer que Jade conseguiu
controlar seu poder. Ouvindo aquilo, os membros da guilda refletem por qual motivo Jade mentiria sobre isso e começam a duvidar da lealdade do mesmo. Nisso, Rain tenta acalmar o clima e supõe que Jade possa ter aprendido a controlar sozinho. Nosso prota repara que nesse caso ele não precisaria ir junto, deixando a garota insegura, mas logo ele avisa que vai mesmo assim, já que é do seu interesse saber sobre o teleporte. Assim, tendo algum problema ou não nessa história toda, Lloyd chama a Response e garante que vai resolver tudo. Então juntos, todos partem a Lordost. Quando chegam lá, nosso prota dá uma zoada nos membros por terem ficado todos largados às traças no chão, sendo que só voaram por 10 minutos. Babylon fica parecendo que tá fazendo yoga, e o restante dos membros parecem até que correram 2 maratonas. Rain se mostra mais inteira do time e não perde tempo para pegar alguma coisa para comer dentro da floresta, enquanto Babylon explica que a garota cresceu nela, por isso tá se aparecendo pro prota. De acordo com ele, quando Rain ainda era pequena, seu veneno acabou matando seus pais, então ela teve que se virar para sobreviver. Talia ainda diz que quem estendeu a mão para a garota nesse momento crítico foi o Jade. Então naquele momento, o líder apresentou a criança para os outros flagelados, que de cara não pareciam muito receptivos com a nova chegada, porque além de exalar veneno, ela parecia impaciente demais. Em certo momento, a garotinha chegou até a afetar Jade com sua habilidade, mas ainda assim, ele insistia em manter ela com o grupo e ensinar ela a viver em sociedade. Sendo assim, a Aranha se ofereceu para ser professor da criança, enquanto Talia e Crawl poderiam fazer roupas para ela. Babylon, por sua vez, preparava alimentos que neutralizavam o veneno da novata. Então o tempo foi passando e Rain notou que aquelas pessoas agiam como uma verdadeira família, algo que a garota parecia destinada a nunca mais ter, mas que acabou encontrando nisso, junto aos assassinos. Logo, ela já tinha até sua própria túnica feita pelo Jade, com um feitiço embutido que neutralizava a mana tóxica dela. Comovida, a criança ficava cada vez mais consciente de que era adorada pelos membros, e que finalmente poderia fazer parte daquilo sem se preocupar em envenenar seus amigos. E foi nesse mesmo dia que ela descobriu isso de uma vez por todas. Ouvindo a história, Lloyd analisa a túnica da Rain e confessa que gostaria de conhecer esse tal de Jade. Green comenta que para o seu mestre se interessar por um humano, o cara precisa ser muito forte. Então nosso prota responde o Green que acha que ele é mesmo. Já mais tarde, Rain tinha preparado um bandecão de comida de tudo que ela achou dentro da floresta. E logo comentam com Crawl se ele podia conjurar uma magia que pudesse tornar o alimento com gosto agradável. Porém a garotinha logo dá um pombaço no corvo, para que ninguém mexa na sua obra Masterchef. Talia lembra a Rain que o Lloyd era um príncipe, e nisso ela se dá conta que talvez sua receita pode não agradar muito ele. Porém nosso Proto e o Green estavam simplesmente amassando o rango, uma vez que em sua vida passada, o garoto era muito pobre e realmente guardanapo virava bolo. Reparando naquilo, todos pegam um pouco e são obrigados a amassar, o que deixa Rain empolgada de em breve poder fazer seu líder agraciar sua comida também. Falando no diabo, Rain se lembra de quando o garoto chegou no esconderijo, avisando que a guilda dos aventureiros está considerando tirar a recompensa pela cabeça dos membros da guilda. Mas logo o líder deu uma segurada na empolgação, confessando que era o terceiro filho do senhor de Lordost, e que é o nobre que se aproximou da guilda só para usar eles como marionetes. Aquele lugar era governado por sua maléfica família, um bando de animais sedentos por sangue que vivem para estimular a guerra. Nessa situação, Jade sempre planejou acabar com essa cultura dos seus familiares, e por isso ele criou esse grupo, em busca de alianças e poder que ajudasse a parar com isso. Dizendo aquilo, o líder esperava que todos ficassem putos com ele, a ponto de até largarem ele nas mãos, mas a guilda nunca duvidou da honestidade do rapaz, ainda mais por verem ele como um tipo de salvador. Mesmo ficando pilhado, Jade queria resolver esses casos de família sozinho, já que a guilda tem lutado por todo esse tempo para serem livres dessa vida de procurados, e não querendo colocar todos em risco. Assim, ele confessa que viu sua vida inteira como uma eterna maldição, porém os momentos em que esteve com seus amigos foi mais que especial. Antes de partir, Jade pede para os amigos prometerem que vão continuar lutando pelo sonho de viver livremente, e enquanto isso, ele iria lutar para tomar o poder de Lordost e fazer de lá um território onde os flagelados possam viver em sociedade. Depois do flashback, a guilda dos assassinos parte em direção ao destino de Lordost, e a Aranha comenta que apesar do nosso prota ser extremamente overpower, até que ele era fofinho dormindo. O Green nega aquilo e comenta que o garoto, até quando tá dormindo, é rodeado por uma barreira mágica do peso da Thais Carla, o que vai fazer a aranha ter dores na lombar. Rain recomenda que eles deixem Lloyd em repouso, enquanto eles iriam até a mansão, pois ela tem medo que o Senhor de Lordost tenha enganado Jade e feito ele mandar aquela carta. O grupo concorda e a garota pede pra Green proteger o príncipe enquanto eles vão lá. Green pensou já ter comentado, mas repete que o garoto era blindado até quando tá sonhando, e que seria mais fácil acontecer uma coisa com o resto do grupo do que com o prota. Sendo assim, eles deixam Lloyd dormindo e vão em busca do seu líder, espionando de uma mureta.
o grupo repara que a festa que estava rolando na mansão seria a de recepção que foi dita na carta. Portanto, sem sinais de perigo, eles planejam chamar o Prota para conhecer o líder da guilda. Eis que do nada, surge um tiozinho que parece minha bola depilada e pergunta se por acaso eles seriam da guilda dos assassinos. Afinal, eles deveriam ter chego pela porta da frente, como foi pedido. Mesmo com uma recepção afetuosa, o grupo sente um clima meio tenso na festa. Green então se dispõe a ir chamar o Prota, porém Rain pede pro bode esperar um pouco ali, porque ela estava ansiosa demais para poder rever o Jade. O líder logo aparece e, usando uma roupa glamourosa de nobre, acaba deixando seus amigos constrangidos por estarem trajando qualquer coisa. Então Jade volta a usar as roupas normais que colocam no seu corpo magicamente, e Aranha pergunta como diabos ele fez isso, que responde que ele simplesmente praticou tanto até conseguir aprender. Logo a pequena vai até a frente do seu querido líder para fazer uma declaração para ele, mas a emoção era tanta que as palavras não saíam. De qualquer forma, Jade diz que está tudo bem, afinal ele não se importa com o que Rain queria dizer, o que faz todo mundo ficar incrédulo ao escutar aquilo. E logo em seguida, uma magia cabulosa de gravidade, parecido com as habilidades do Crawl, faz todos os membros da guilda ficarem de joelhos sem conseguir se mover. Em seguida, Jade oferece para os esquisitos da festa todos os membros para eles devorarem. Puto com aquilo, Green lança um feitiço poderoso no Jade e manda todos fugirem dali, até o nosso Prota, enquanto ele segurava o impostor. O problema é que nenhum conseguia se libertar da pressão da magia de Jade. Sendo assim, o vilão se teleporta para as costas de Green e arremessa ele para longe com uma força sinistra. Nosso Prota, que tirava um cochilo à la Richard Rasmussen, vê seu servo cair perto dele igual um cocô de pomba, e mesmo ferido, Green consegue dizer o que Jade na verdade era um canalha. De volta à mansão, o cabeça de Rolon acha engraçado dos membros não terem entendido o que estava acontecendo, ridicularizando o fato desses seres inferiores também possuírem conhecimentos inferiores. Em seguida, todos os convidados se mostram ser criaturas psíquicas que tomavam controle dos seus corpos. Nisso Jade explica que cada um deles era um demônio que ele trouxe do submundo. Aliás, nem ele mesmo era o próprio Jade, que na verdade ele atravessou os oceanos desse mundo em busca do corpo e teleporte desse garoto, e seu verdadeiro nome é Gizarme, a catástrofe do submundo. Portanto, o verdadeiro Jade já tinha ido de base depois de ter sua mente torturada durante meses. O real líder realmente se importava com seus companheiros, que até se recusou a revelar qualquer informação sobre eles. Porém, Gizarme destroçou tanto aquela mente que arrancou à força o que queria saber sobre os membros da guilda. Afinal, eles eram recipientes perfeitos para os demônios do submundo. Jade talvez não soubesse disso, mas de qualquer forma, ele escolheu ir de base, já que o sofrimento que ele passou era insuportável, a ponto dele não querer entregar seus amigos. Querendo ou não, o capiroto se deliciou com cada momento em que o humano agonizava de dor e ansiava pela própria morte na intenção de salvar aqueles que amava. Gizarme conta que esperou o garoto chegar na porta da morte e depois curou ele de novo, só para admirar a determinação de Jade indo pro bico do corvo. Jade também tentou se mandar de base de várias maneiras diferentes, e Gizarme se divertia com a criatividade daquele coitado. Ao escutarem cada palavra que saía da boca daquele chupeta, os flagelados ficavam paralisados de sofrimento ao descobrirem o que seu amigo sofreu até perder a vida. Gizarme finalmente oferece os humanos aos seus colegas, até que percebe um feitiço estranho colocado no corpo da Rain, já que o mesmo não tinha aquilo nas memórias dele. Ao ver suas marionetes alteradas, o capiroto ordena com sua habilidade de comando que Rain confesse quem fez aquilo com ela, mas a garota morde a própria língua com força para não conseguir dizer. Vendo aquilo, Gizarme aumenta a força e começa a pressionar a garotinha cada vez mais na sua magia psíquica, ordenando que ela diga quem foi o bastardo que colocou essa magia nela. Eis que do nada, uma luz forte exala no local, junto de centenas de feitiços nela, que iam pulsando até formar um campo de energia, que em seguida explode cabulosamente, no meio da mansão, que deixa uma cratera enorme, que atravessou tudo, até formar algo parecido com um poço artesiano, só que de lava fervente. No céu, só escutamos o nosso Prota respondendo que o bastardo que colocou o feitiço nela foi simplesmente ele. E assim chegando ao fim de mais um episódio, pessoal. Se você assistiu até aqui, deixa aqui nos comentários o feedback sobre o vídeo, demorou? Se possível também, maceta o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e fui!